Olá, gente! Mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos e hoje nós vamos falar sobre a luxúria. É o quarto episódio da série 7 Pecados Capitais. Bom, por que luxúria? O que é luxúria? Luxúria, se você for no dicionário, ela significa vício, ela significa atração sexual, ela significa toda aquela vitalidade que tem dentro de você para os prazeres carnais. Então, seria mais ou menos isso. E por que a luxúria é considerada um pecado? Porque a luxúria, na verdade, é quando você precisa disciplinar o seu corpo. Então, o contrário da luxúria seria a castidade, onde você colocaria o seu corpo dentro de um limite. E isso é certo ou é errado? Bom, a Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo com decência e moderação. Então, nem temos que ter totalmente liberalidade para fazer tudo, de forma a ficar com vários parceiros, de forma, como é que se diz, descontrolada, como também a castidade em excesso que restringe, que limita o corpo, que mortifica e que lhe deixa infeliz, também com certeza não agrada a Deus. Então a gente procura o equilíbrio, nem a luxúria, nem a castidade, mas viver a atração sexual dentro do padrão de Deus, que é o melhor padrão de todos. E a luxúria está muito ligada ao corpo. Veja bem, o primeiro pecado de Adão e Eva tem a ver com o corpo. Quando eles se viram nus, ou seja, a vergonha do corpo. Então a luxúria, você pode dizer que o meu corpo vai do céu ao inferno, dependendo de como eu administro esse corpo. E olha como as coisas são interessantes. Na época medieval, cuidar do corpo era luxúria. Por quê? Porque você tinha que mortificar a sua carne por conta do espírito, né? Pela vida eterna. E hoje em dia, o contrário. Não cuidar do corpo seria um desleixo, né? Seria considerado como uma falta de luxúria mesmo, de um zelo pelo seu próprio corpo. Então, hoje em dia, cuidar do corpo é saúde. Então, muda muito a partir das épocas, né? Mas, de qualquer forma, a luxúria era considerada um pecado. Ela está dentro das formas de pecado, porque é como se você não tivesse controle sobre o seu corpo. Agora, obviamente que aqui a gente quer pregar a moderação em tudo. Os excessos devem estar bem longe de um cristianismo equilibrado, né? Então, 1 Coríntios 6:19 tem a recomendação bíblica para você evitar a luxúria. Diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quem foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, não somente a sua alma, mas o seu corpo também foi dado por Deus e você precisa zelar por ele, né? Então, por isso que ele diz, o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo. Então, a gente tem que evitar os excessos, ou seja, o ser de todo mundo e o não ser de ninguém, né? E ao mesmo tempo também, muitas pessoas precisam aprender que os outros não pertencem a ela, mas você pertence a você mesmo e o outro precisa respeitar isso também. Eu não posso fazer do outro como se fosse qualquer coisa, como se fosse uma carne qualquer. Por isso que Paulo também falou, se é para viver, se você não consegue viver como solteiro, é melhor casar do que viver abrasado. Então ali Paulo está recomendando a união única, o sexo dentro do casamento. Isso não é o sexo dentro do casamento, não tem nada de careta. Pelo contrário, toda orientação bíblica tem um fundamento. Então, por que a Bíblia recomenda sexo só apenas dentro do casamento? Você vai evitar doenças venéreas, você vai evitar descompromisso de passar de mão em mão, você vai evitar o desfrute do seu corpo. Então, o desfrute do corpo é sim para o outro, mas o marido e a mulher, porque o sexo por sexo nunca
vai preencher você realmente. Porque nós nascemos para ter relação com os outros. Não é uso, é relação. Uma relação a uma troca, uma relação a uma plenitude, a uma completude. Então, tudo que Deus orienta é porque sempre é o melhor. Você pode testar qualquer pessoa que tenha relações frívolas ou que tenha relações com vários ao mesmo tempo, é uma pessoa que nunca vai estar completa, plena, porque nunca vai ter um outro na reciprocidade consigo. E no fundo do fundo, todo mundo procura alguém para ser o seu complemento, não vários, um complemento. E é claro que eu não sou careta ao ponto de achar que hoje em dia só se consegue assim, mas que a orientação bíblica sempre é a melhor de todas. E se a gente conseguisse seguir tudo, a gente teria bem menos sofrimento nas nossas relações pessoais, porque Deus sempre está certo. Que Deus te abençoe. Eu espero que a parte da carne é algo que realmente pega todos nós de uma forma ou de outra, né? Mas que Deus sempre quer o melhor. O homem para a mulher é uma plenitude, é uma completude. Deus sempre pensou o que é melhor para nós. E quando a gente não faz como Deus orientou, é sempre onde a gente vai se machucar mais. Espero que tenha servido ao teu coração e que você acompanhe os outros episódios. Se você está gostando desse canal, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, para que o YouTube também possa saber que esse conteúdo é relevante. Que Deus te abençoe.